Oi pessoal, estou aqui com o Kim Kataguiri, um dos líderes do MBL, Movimento Brasil Livre. A gente vai falar um pouco sobre os posicionamentos ideológicos dele, do movimento e o que eles acreditam e almejam aí para o nosso país. Tudo bom, Kim? Tudo jóia. Certo. Em primeiro lugar, a gente queria saber o que você acredita, no que você acredita, qual é o seu posicionamento ideológico. Olha, meu posicionamento ideológico é no sentido de tirar o poder centralizador do Estado e dar mais poder para o indivíduo, dar mais poder para a comunidade, né? Deixar que as decisões sejam tomadas comunitariamente e elas saiam de um cacique que esteja lá em Brasília, que não conhece a sua realidade, que não conhece a realidade da sua comunidade. É mais nesse sentido, de centralizar o poder e empoderar as pessoas que conhecem a sua própria realidade a tomar decisões para suas próprias vidas. Mas você não se caracteriza como um membro de nenhuma corrente ideológica já formada, então? Talvez sim, talvez não. Eu acho que se baseia muito mais em um princípio de você querer deixar a decisão na mão das pessoas que conhecem a sua própria realidade e, portanto, têm a prerrogativa moral de tomar essa decisão, do que de você seguir uma corrente ideológica determinada. Pode-se dizer que tem gente que chama de liberal, tem gente que chama de conservador, mas eu prefiro deixar aberto aí. Certo, certo. No manifesto do MBL, vocês têm um componente muito forte de união, coletividade, lutarem juntos. Qual é a orientação política do movimento? O movimento segue a mesma orientação política, né? Tanto que quando a gente vai fazer um congresso agora em novembro, dia 28 e 29 de novembro, em que a gente vai construir diversos parâmetros para serem tomados como meios de ação e como guia ideológico, digamos assim, para as mais diversas áreas, para a saúde, para a educação, para a economia, enfim. E tudo isso vai ser construído comunitariamente, né? Que é a maneira como a gente acredita que a política deve ser construída. E nesse congresso a gente vai soltar resoluções e que a gente vai ter já uma plataforma para os nossos próprios candidatos que a gente pretende lançar já em 2016. Do MBL. Do MBL. Para vereador, para prefeito, que a nossa ideia é ser uma estrutura que funciona acima dos partidos, né, que paira em cima dos partidos como uma superestrutura e que, independentemente dos partidos, e a gente sabe que hoje a política brasileira se baseia muito em bancadas, né, tem a bancada LGBT, tem a bancada evangélica, tem a bancada da bala, e essa bancada vota de acordo com a sua orientação e não de acordo com lideranças partidárias. Essa é a ideia do MBL. E essa resolução, essa plataforma vai servir já para 2016. O MBL, então, não apoia nenhum partido político? Não. E vocês têm políticos preferidos? Políticos preferidos? Olha, hoje, em termos de modelo de Estado, não tem nenhum. Agora, em termos de postura incisiva de oposição, a gente pode falar de Onyx Lorenzoni, a gente pode falar de Carlos Sampaio, a gente pode falar de Mendonça Filho, do DEM. Enfim, existem nomes que hoje estão fazendo um trabalho decente de oposição. Alguns estão por convicção própria, outros estão simplesmente por conta da pressão popular. Mas, em termos de defesa de modelo de Estado, nenhum. Mas vocês receberam o Eduardo Bolsonaro no caminhão do movimento nas últimas manifestações. No dia 16, sim, sim. Ele é um parceiro do MBL. Não é um parceiro do MBL, mas no momento agora o nosso foco principal é o impeachment e qualquer um que colabore com a pauta do impeachment é bem-vindo, porque, querendo ou não, é uma infantilidade você pensar que você vai ter uma saída da crise que não seja institucional. E a saída institucional passa pelo Congresso, o Congresso passa pelos políticos, passa pelos parlamentares. Então, no momento, existe sim uma aliança pontual com partidos de oposição, com políticos de oposição, e isso faz parte da estratégia. Você falou agora em esquerda. Recentemente o Olavo de Carvalho tem feito duras críticas ao movimento, dizendo que depois que vocês se aproximaram do FHC e do Bicudo, o MBL se transformou automaticamente no movimento de esquerda. Como você responde a isso? Isso é um absurdo, primeiro porque não houve uma aproximação com o Bicudo ou uma aproximação com o Fernando Henrique Cardoso. Com o Fernando Henrique Cardoso, simplesmente ele nos chamou para dialogar. E nós vamos dialogar, né? Ele é um ex-presidente, ele é uma figura que é presidente de honra do maior partido de oposição do país e é uma figura com que há com que se dialogar com ele. E em nenhum momento o diálogo é nós nos vendermos a ele ou coisa do tipo. E a questão do Hélio Bicudo é meramente pontual na questão do impeachment. Né? A gente obviamente tem discordâncias, a gente discorda diametralmente de diversos pontos ideológicos dele, mas há uma peça simbólica dele do impeachment e a nossa união com a peça dele, a gente pretende fazer o aditamento futuramente, vem para trazer justamente esse simbolismo da oposição surgida das ruas junto com uma figura que representa uma esquerda que se decepcionou
consumos que o Partido dos Trabalhadores tomou. Certo, não tem a ver com o timing, então, porque uma das coisas que o Olavo fala é que, para ele, o que é mais surreal nessa aproximação com o bicudo é que é o pedido de impeachment mais tardio que houve. Né? Bom, mas independentemente de ser tardio ou não, o que importa são duas coisas, né? Primeiro, o embasamento jurídico e segundo, o simbolismo, né? O momento em que ele é colocado é absolutamente relevante. Certo. Nas manifestações de agosto, seu colega de liderança aqui do MBL, Fernando Holliday, falou que o MBL não faz barulho vazio, faz barulho porque tem um projeto de país. Que projeto é esse? O que vocês esperam, o que vocês propõem depois do impeachment da presidente? Olha, depois do impeachment da presidente, a gente vai precisar começar a reconstruir o país. Né? Para começar a reconstruir o país, a gente vai precisar passar por uma série de reformas. Eu não vou listar aqui por ordem de prioridade, mas eu vou citando as reformas defendidas pelo movimento. Tem a reforma política, né? A gente defende o parlamentarismo, porque no parlamentarismo o chefe de governo responde diretamente ao parlamento, e se a presidente Dilma Rousseff respondesse diretamente ao parlamento, a gente estaria fora dessa crise há muito tempo. Né? O presidencialismo de coalizão se provou falido, não só por conta do Partido dos Trabalhadores, mas pelos governos anteriores também. É muito mais fácil de se resolver uma crise de representatividade, principalmente no parlamentarismo. A gente defende também reformas para a educação, né, o sistema de vouchers, o sistema de vales para a educação, em que o pobre tem a oportunidade de entrar na universidade do rico. Né? Hoje a gente tem um modelo bastante elitista de educação, em que apenas 6% das vagas em universidades públicas são ocupadas por pessoas de classe baixa. Ao mesmo tempo, quem mais paga impostos, porque a maioria dos impostos hoje no Brasil são baseados em impostos sobre consumo, são os mais pobres. Então, ao mesmo tempo que eles pagam a carga tributária mais alta, são eles que ocupam menos vagas no sistema educacional superior. Então, a gente propõe esse sistema de vouchers em que as famílias elas têm a opção de escolher em que escola, em que instituição privada o seu filho vai estudar. E assim você consegue nivelar a educação e fornecer as mesmas oportunidades para todo mundo, né? que essa é a ideia. É um sistema que já funcionou no Chile, por exemplo, e é um dos motivos pelos quais o Chile, em 2020, a previsão é que ele já seja um país rico, e hoje as crianças chilenas estudam mais de 2 vezes a quantidade de tempo que seus avós estudaram. Então, é um modelo também utilizado na Suécia. Então, é um modelo que a gente não está reinventando a roda, a gente não está inventando nada. Né? É uma coisa que já funcionou e a gente só quer aplicar aqui. Mesma coisa para a saúde. Né? Um modelo similar de vales, de vouchers, é utilizado na Alemanha, por exemplo, em que, mais uma vez, você dá a oportunidade dos mais pobres serem atendidos em instituições respeitadas, em instituições que funcionam, e tirar elas das filas do SUS, que obviamente não funcionam, e quem já teve que usar sabe disso, eu já tive que usar. Inclusive, durante essa marcha que eu fui atropelado, enfim, demorou horas e horas para ser atendido pelo SUS, para a menina ser atendida pelo SUS. E, basicamente, você é atendido por uma instituição privada e o governo banca isso. Né? O grande problema que a gente critica é justamente a gestão pública, né? Porque ela não tem nenhum incentivo para ser eficiente, ela não tem nenhum incentivo para funcionar. Eu costumo citar bastante o Milton Friedman, que ele falava que existem 4 maneiras de se gastar o dinheiro. Né? A primeira maneira é você gastar o seu dinheiro com você mesmo, e aí você vai gastar da melhor maneira possível e se preocupando muito com o custo, porque é para você e está saindo do seu bolso. A segunda maneira é você gastar o dinheiro dos outros com você, e aí você não vai se preocupar com o preço, porque o dinheiro não é seu, mas você vai se preocupar muito com a qualidade, porque é para você. A terceira maneira é você gastar o seu dinheiro com os outros, e aí você não vai se preocupar nada com a qualidade, porque não é para você, e vai se preocupar muito com o custo, porque está saindo do seu bolso. E a quarta maneira é gastar o dinheiro dos outros com os outros. E aí você não vai se preocupar com nada, nem com o custo, nem com a qualidade. E é dessa maneira que instituições públicas são administradas. Né? Justamente por isso que elas acabam criando cacicagem e prejudicando os mais pobres, que são quem mais paga imposto no Brasil. Além disso, acho que uma reforma tributária também, uma simplificação tributária, mais do que a diminuição, a simplificação é mais importante, porque o Brasil é o país que mais trabalha para se declarar os impostos. Né? As empresas têm departamentos inteiros só para você declarar impostos. Né? Você trabalha em média, mais de 1.000 horas por ano por isso. Né? E isso é uma burocracia absolutamente inútil. Uma burocracia que existe para alimentar uma elite política que mantém, por exemplo, os mais de 100 mil cargos comissionados que a gente tem no governo federal, os ministérios também, que é uma reforma ministerial extremamente importante, porque a gente tem que fazer esses cortes. Porque o que acontece hoje, que a gente vê, é que o governo tenta passar a conta para a gente, aumentando os impostos, sem fazer cortes nele mesmo. Né, mantendo os cortes absolutamente inúteis, mantendo os conchavos políticos e passando conta pra gente. Você considera o Partido Novo uma saída?
Olha, eu acho que em termos de ideias, ele corresponde bastante com o que, economicamente falando, corresponde bastante com o que o Movimento Brasil Livre acredita, mas em termos de forma, eu não acho que seja tão interessante assim, né? Eu não acho que eles tenham entendido essa crise de representatividade mundial que exige transparência, que exige participação, que exige uma linguagem diferente. E eu também não acho que seja benéfico que o Movimento Brasil Livre se associe permanentemente a partido algum, porque nós, como estrutura suprapartidária, somos muito mais poderosos, né? A gente sabe que, ideologicamente falando, a nível municipal principalmente, os partidos não têm identidade nenhuma. Agora, quando a gente cria essa identidade com um selo e com uma bancada que representa os ideais da MBL, acho que isso é muito mais poderoso, muito mais efetivo. E vocês, com essa pretensão de concorrerem ano que vem, pretendem concorrer por qual partido? Olha, a gente dá liberdade para que os nossos membros escolham o partido. Como a gente já te disse, não existe essa identidade partidária, principalmente a nível municipal. Então a gente vai ter candidatos pelo DEM, pelo PSDB, pelo PV, pelo Solidariedade. A gente vai ter por diversos partidos. A gente dá abertura para que as pessoas escolham esses partidos, porque na região delas, elas têm que decidir, elas têm que ter um diálogo e saber se aquele partido vai dar liberdade para elas trabalharem, vai dar liberdade para elas falarem o que elas quiserem, vai dar liberdade para elas defenderem os nossos ideais. Tá certo. Para finalizar, então, Kim, uma dica para o jovem que quer entrar na política, que quer ser mais ativo politicamente. Entre pro Não MBL. necessariamente no MBL. Uma dica para o jovem que quer ser mais ativo na política, olha, eu acho que trabalhar bastante em política municipal seja uma dica bastante importante, porque hoje, principalmente com as redes sociais, tem um impacto gigantesco qualquer tipo de ação que você vai tomar a nível municipal. E a nível municipal que você começa as mudanças, né? É exatamente essa a ideia do MBL. Por exemplo, no ano que vem, nós ganhando eleições para o executivo, já inclusive, nós pretendemos ganhar prefeituras, criar cidades modelo, porque é de baixo para cima que a gente consegue reproduzir as coisas que deram certo. Então, eu acho que o jovem começar a agir na política municipal seja uma dica bastante importante para eles primeiro entenderem o jogo político e depois já começarem fazendo um grande impacto, né? Porque, querendo ou não, você não vai começar com um grupinho fazendo um impacto a nível nacional, né? É uma coisa que vai de baixo para cima. Tá certo. Eu conversei então com o Kim Kataguiri, um dos líderes do MBL. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado, Kim. Eu que agradeço.